A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. Abra o coração, preste atenção. Deus vai falar com você. Com a apresentação de André Teles e Milena Vidal. Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa, o Servo da Comunidade Ramá em Petrópolis. É sempre um privilégio compartilhar para você aquilo que Deus tem feito aqui na comunidade, as obras do Senhor, os milagres, os feitos, as provações também, e aquilo que Deus tem feito, através de palavras, as reuniões também, compartilhamos um pouquinho, tudo aquilo que o Senhor tem feito, nós queremos passar para você, para que você possa ser abençoado também, e que o Senhor possa estar te enchendo através daquilo que Ele tem feito aqui na comunidade Ramá em Petrópolis. Amém. É muita alegria para nós estar aqui com você mais uma semana e hoje com a presença especial aqui da nossa irmã Débora, minha líder de célula, uma bênção. E a gente fica feliz com a vida dela, já compartilhamos um pouquinho aqui alguns programas também, sobre ela, o que ela passou, e hoje a gente está aqui com ela para a glória do Senhor, e é motivo de alegria para nós também nesse programa. É verdade, a gente vai se alegrando com os feitos do Senhor, e sendo que a gente vai dando um pequeno relatório de tudo que o Senhor tem feito, um breve relatório, porque senão seria muito extenso, e através de palavras, e uma palavra com o nosso pastor, canções também que o Senhor tem nos dirigido, e que você fique aí, fique atento para que o Senhor possa estar falando com você. Tem os nossos endereços, Milena? Isso, se você quiser nos acompanhar semanalmente, passa pelo Web Rádio Ramá, o programa Servo, sábado às 10 horas da manhã e 10 horas da noite, e domingo às 10 horas da manhã e 8h40 da noite. Você também pode entrar no site comunidaderamá.com ou baixar o nosso aplicativo Web Rádio Ramá. E também pode nos assistir vendo nossa carinha aqui pelo canal do YouTube Comunidade Ramá Petrópolis. É só você se inscrever lá, compartilhar nossos vídeos, nosso programa que é postado lá semanalmente. E também temos a nossa página lá no Facebook, Comunidade Ramá Petrópolis. É só você curtir lá e nos acompanhar. Amém. Já de início nós já queremos deixar uma palavra para que possa te abençoar. João 14,6 diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, essa é a palavra, Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que você tem pensado, mas se está te faltando algo, pode ter certeza, é Jesus. Ele disse que Ele é o caminho, não há outro caminho, não há outro lugar, não tem como ir, não tem como chegar sem ser por Ele, Ele disse que é a verdade, e além dele, as outras coisas são mentiras, são histórias, são contos, vaidades. E Ele disse que é a vida, e aonde há morte, há vida. Jesus disse essas coisas, e de repente a gente está se sentindo meio assim, em falta alguma coisa. Pode ter certeza, meu irmão, é Jesus que está te faltando. Então, lembre-se disso. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E já quero estar orando por você para que o Senhor complete essa obra e possa te abençoar através desse programa. Amém? Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, esse programa, os meus irmãos que têm nos ouvido, ó Pai, que seja a Tua bênção sobre cada um deles, ó Pai, e que o Senhor possa ser esse caminho, essa verdade, essa vida na vida dos meus irmãos, ó Deus. Venha, Senhor, nos encher, ó Pai, venha restaurar as nossas vidas, venha preencher os nossos corações. Se há um vazio, vem com a Tua palavra, venha com o Teu poder, venha com a revelação de quem o Senhor é, porque nós temos necessidades, e que as nossas necessidades sejam supridas, ó Pai, através do Senhor, ó Deus. Então, toma esse programa em Tuas mãos, ó Deus, e completa a Tua obra maravilhosa na vida dos nossos irmãos e queridos ouvintes, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a nossa primeira canção de Nívia Soares, Jirê. Amém.
Não serei mais amado do que eu já sou. Não depende de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou. Na tempestade estou, mas não vou parar. Ouço tua voz chamando o meu nome, como um vento a soprar. Atravessas o oceano pra eu não me afogar. Nunca tão perto como agora estás. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Mas sempre serás tudo pra mim. Mas sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui, não quero esquecer. Do alto da montanha, posso ver tão claro teu querer. Comigo estás ao anoitecer. O que sinto aqui, não quero esquecer. Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Tu és Jireh, és tudo pra mim. oh, pra sempre serás tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Aleluia, voltamos dessa belíssima canção, né? Direito és tudo pra mim. E o Senhor vai falando conosco até através das canções, né? Não importa o momento que vivemos, o Senhor é tudo pra nós. Bênção de Deus. O Senhor vai confirmando tudo que Ele quer para cada um de nós e ministrando aos nossos corações. Nós devemos estar atentos com tudo que o Senhor faz. Na verdade, Milena, falando com tudo que o Senhor faz, a gente vai para o relatório, as coisas que o Senhor tem feito aí na comunidade em Petrópolis. Amém, com muita alegria. Esse mês teve reunião de crianças, eu acho muito interessante, desde pequeno, né, as crianças já participarem de uma programação dessa e recebendo ali a palavra do Senhor através de uma historinha que as tias contam através de um teatro, através de louvores, de exemplificação, e a gente sempre vê depois, né, no dia seguinte, quando tem culto, sempre vem uma, ontem na escolinha eu vi isso, ou mostra lá, olha, eu fiz isso na escolinha, né, ou ora em cima da escolinha, Senhor, obrigado, porque essa semana eu fui na escolinha, eu acho aquilo maravilhoso, né, é um trabalho muito lindo, essencial, e que a gente tem visto, né, o fruto desse trabalho gerando resultado na vida dessas crianças, né, e depois a gente vê lá o videozinho no grupo que a Ariana, que é responsável, compartilha, e as crianças lá pulando, se alegrando no Senhor, é algo maravilhoso, né, e Jesus falou isso, né, que a gente deveria ser como crianças, e a gente vai aprendendo muito com elas, né, André? Com certeza, eu tenho uma pequena lá, Manu, e algumas vezes ela já voltou falando sobre qual foi a aula, né? Pregando para mim em cima da ministração da aulinha.
E eles não esquecem, né? Aquilo fica na vida deles e ela chama os primos, chama quem tá no caminho para poder estar ali com ela. Ela achou aquilo bom, ela encontrou um tesouro tão pequeno e ela quer compartilhar esse tesouro que ela encontrou com os outros. Então o trabalho é maravilhoso para mim, esse trabalho da Aulinha das Crianças, né? A Ariana volte aí, né? Para conversar mais um pouco com a gente, mas muito dirigida por Deus, né? Bem apoiada pelos irmãos e tem sido um sucesso aquele trabalho ali. Verdade, tem sido maravilhoso. Nós também tivemos reunião de jovens, né? Um momento dos jovens estarem em comunhão ali, orando, buscando ao Senhor. Isso é muito essencial, né? Na vida do jovem. A gente tem muito tempo livre, precisa ser ocupado, né? Quanto mais atividade tiver para o jovem, melhor. E esses momentos de comunhão são bons, né? A gente vai se aproximando dos irmãos, vai conhecendo uns aos outros, vai compartilhando, tem a oportunidade de ouvir os irmãos, né? De se fortalecer, de ser abençoado. E foi muito bom para nós, né? Estarmos ali, um período de louvor, também adoração, Deus direcionando ali através da oração, né? Falando com a gente sobre qual o propósito de Deus para a nossa vida. E foi um momento ali muito maravilhoso para nós. Com certeza, Deus vai falando através pós-culto, né? Antes do culto e pós-culto, né? Às vezes a gente fica muito preso à reunião. Mas a gente conhece o irmão antes e depois, né? Na reunião tá todo mundo geralmente assistindo, né? Alguns dormindo, né? Mas geralmente estão assistindo, né? E a gente não consegue conhecer os irmãos. Porém, antes do culto e após o culto a gente consegue saber quem é quem, né? Quem é carnal, quem é espiritual, quem vai falar da palavra, quem vai falar do jogo, quem vai ficar viajando, enfim. E a gente tem esses momentos de comunhão que são fundamentais na nossa caminhada cristã. Amém. Também tivemos os nossos cultos domingo, né? Eu achei interessante, não sei se alguém comentou com você, mas a mesma palavra que foi pregada de manhã foi a mesma direção do culto da noite. A gente vai vendo o Espírito direcionando, tremendo mesmo, né? Deus só continuando a falar de algo que Ele já estava falando, completando ainda aquela palavra, ministrando no nosso coração, e eu fiquei maravilhada, né? Quando o André subiu lá, começou a falar, eu falei, gente, não é possível, deve ter combinado com o pastor que quisia pregar hoje. Foi a mesma coisa. Eu até brinco, né? Brinquei com os meninos que parece que os nossos domingos são como domingos de congresso. A pessoa vai no culto da manhã, recebe de manhã, vai para casa, né? Alguns vão, né? Outros vão para casa de algum irmão, almoçam e voltam para a parte da noite. E parece que é um congresso, parece que a coisa dá continuidade de uma maneira em que a gente vai bebendo, vai aproveitando. Bom, quem está atento, né, vai vendo o que Deus tem feito. Quem não o religioso vai dar só mais um culto e não quer nem saber o que está acontecendo. Mas quando a gente consegue estar ligado, Deus vai completando a obra e é maravilhoso. E é bom saber, né? Que eu não estou pregando nada diferente do pastor. Foi Deus mesmo. Deus purinho, como a gente fala. Foi muito tremendo. E a gente também teve o Bazar, né? Bazar aí. Eu acho muito interessante essas programações que tem em conjunto, que a gente vê o amor dos irmãos. Eu vi o amor dos irmãos, né? Os irmãos ali se preocupando, se tu precisar de uma ajuda, vamos fazer, tal, vou te ajudar e tal, não sei o que. E eu acho isso muito maravilhoso, eu fico grata a Deus, né? A gente fez um bazar aqui, né? Intuito de abençoar também a comunidade, bairro, mas quem foi mais abençoado, como o André falou, né? Foi a comunidade Ramá, né? Os irmãos. Né? E a gente viu ali os irmãos, né, se preocupando, querendo contribuir, querendo ajudar, né, e para não receber nada de dinheiro, nada, mas estava ali, né, alegre, feliz, saindo pela rua, distribuindo panfleto e cantando. E eu vejo a mão de Deus nisso, né, nos aperfeiçoando como corpo, até nessas coisas, né, juntando os irmãos mesmo, ajudando, auxiliando. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. E eu tenho visto isso acontecer aqui mesmo. Amém. A gente vai louvando o Senhor pela vida de alguns irmãos, em especial a vida do Dionísio aí, completou mais um ano de vida, né? A gente deixa nosso louvor, né? Dentro do relatório pela vida dele,
pelas obras de Deus na vida dele, e por ele tá aí mais um ano conosco, e o Senhor, né, deu esse privilégio para nós, né, tê-lo aí conosco mais um ano, e para honra e glória do Senhor. Fica o nosso louvor e gratidão aí pela vida de Dionísio. Amém, glória a Deus. Esse foi o nosso relatório aí, que possa ter te abençoado de alguma forma. E vamos para mais uma canção. Após a canção, você vai ficar com a ministração da palavra com o pastor Luiz Henrique. E agora, ouça conosco a canção da Fernanda Brum, És Real para Mim. Como os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu, eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é o teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. Eu não preciso ver pra crer que o Senhor é real. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar.
Fique agora com a palavra edificante do pastor Luiz Henrique Cariús. Senhor Deus, nós lamentamos quanto tempo nós já perdemos nessa vida, Senhor. Tempo que não volta mais. Mas, Senhor, Tu nos dá a oportunidade de aproveitar o agora. Tu és o grande eu sou, ó Pai. Tu és o Deus de agora e Tu estás vivendo conosco neste momento. Então, este momento, nós estamos conseguindo aproveitar, ó Pai, e Te pedimos graça para realmente aproveitá-lo da melhor maneira que nós pudermos. Não nos deixes distraídos, perdidos, confusos, com a mente turbada neste momento. Vai, Senhor, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, vai inclinando o nosso coração ainda mais. O louvor já nos ajudou a nos achegarmos a Ti. Agora, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, entender aquilo que Tu queres falar conosco. Tua palavra diz que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Nós não conseguimos compreendê-la, Pai, com a nossa mente humana, ó Deus, tornam-se apenas palavras, ó Pai, mas para entender a Tua vontade, para entender o Teu querer, nós precisamos de uma revelação do Teu Espírito Santo. Então eu Te peço, ó Pai, enquanto eu estiver falando, que haja unção, poder, autoridade nas minhas palavras dadas por Ti, ó Deus, mas que haja também revelação para cada coração que me ouve nesta noite, que precisa compreender alguma coisa. Às vezes as minhas palavras, elas não sairão como deveriam, eu sei, mas o Teu Espírito Santo pode completá-las, Senhor, em cada coração. Tu podes usar um versículo, uma frase, um comentário, mas não deixes de falar, não deixes que ninguém, ó Pai, saia daqui sem ouvir algo de Ti que fale ao seu coração. Tua palavra é poderosa, Tua palavra é como uma espada que penetra alma e espírito, juntas e medulas. Ela vai fundo, ó Pai, faz a Tua palavra ir fundo, independente das minhas limitações, que a Tua palavra tenha poder nesta noite, ó Pai, nos nossos corações, para transformar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de agir, ó Pai, que ela seja poderosa, assim, ó Deus, que mude agora os nossos pensamentos, nossas concepções, mas que amanhã ela continue a mudar o nosso modo de agir, as nossas atitudes, ó Pai. Faz ela ter este poder, abre o nosso coração, nosso entendimento, faz do nosso coração uma terra boa, Senhor, que vai produzir a 60, a 100 por 1, ó Pai. Quantas palavras são perdidas, como Tu diz na parábola do semeador, Senhor, de 4 sementes, só uma, Senhor, produziu com abundância, Senhor. Tem misericórdia diante desse quadro dos nossos corações nessa noite. Prepara o nosso coração. A Tua palavra é uma semente poderosa, Senhor. Então prepara a terra neste momento com o Teu Espírito Santo, ó Pai, e fala-nos. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor dos exércitos. Eu gostaria de trazer para os irmãos a palavra de Paulo, orientações de Paulo ao seu discípulo muito querido, o Timóteo. Em outras epístolas, nós vemos as igrejas, nós vemos assim assuntos interessantes, mais profundos, e algumas epístolas como Romano, coisas muito profundas. E quando eu penso em Paulo querendo falar a Timóteo,
o que me vinha à mente era isso, que Paulo transmitisse ao seu filho na fé coisas profundas, revelações maravilhosas, mas não é o que nós vemos. Quando Paulo traz a palavra para Timóteo, ele é muito simples, ele é muito... são palavras assim muito práticas. Ele vem confirmando para Timóteo, que me parece, é o que ele já tinha falado. Ele não traz nenhuma revelação maravilhosa para o seu filho Timóteo. Ele enfatiza aquilo que Timóteo sabia. O que ele quer dizer para Timóteo, na minha concepção, é isso: Timóteo, tu já anda comigo. Tu sabe como eu ando e aquilo que Deus tem nos falado. Então essa carta vem para enfatizar, para que você pratique aquilo que você já sabe. É mais ou menos esse o caminho do evangelho que é poderoso, o evangelho que é simples e puro. Paulo tinha este medo de deixar que os Coríntios 11:3 deixasse a simplicidade e a pureza do evangelho. Então, quando ele traz a carta a Timóteo, não há nada assim de maravilhoso, são orientações muito práticas do dia a dia, daquilo que ele já sabia. Obrigado, querida, Deus te faça uma serva fiel. E até a morte. E é muito interessante, isso serve de parâmetro para as nossas vidas. Nós não temos que ficar querendo transmitir grandes revelações, coisas maravilhosas ou grandes estratégias para os irmãos. Nós temos que ajudar os nossos discípulos a cumprirem o básico, que eles já sabem. Se cumprirem o pouco que sabem, se forem fiel no pouco, Deus vai abençoar em todo o restante. Às vezes nós queremos transmitir muitas coisas aos discípulos e eles não conseguem praticar metade daquilo que nós transmitimos. O ideal seria que nós transmitíssemos algumas coisas aos nossos discípulos e supervisionássemos para ver se os discípulos estão praticando aqueles poucos ensinamentos que nós aprendemos. E mediante a prática daquilo que nós já ensinamos, aí sim, nós íamos progredir no ensino de cada um. Porque se uma pessoa conhece um pouco e não pratica aquele pouco, não adianta nós queremos ficar ensinando ou impondo regras ou princípios, se as pessoas não entenderam os princípios básicos do Evangelho, não praticam os princípios básicos do Evangelho. Então, às vezes, a gente quer ensinar além do que deveria, a gente quer exigir além do que a pessoa pode dar, mas muitas vezes a culpa não é do discípulo, a culpa é nossa, porque nós não ensinamos os discípulos a obedecerem o pouco que aprenderam, e queremos que eles obedeçam ao muito que nós entendemos que eles devem saber, ou que nós sabemos e achamos que sabemos e queremos passar para eles. Vê se os irmãos estão me entendendo. Então é bom que a gente vá nesse princípio. Eu fiquei meio desapontado quando você vê a carta a Timóteo, são coisas muito simples, básicas, que Deus fala, é do dia a dia, da igreja, não tem nenhuma novidade filosófica, teológica, nada assim profundo demais que deveria, que eu acho que o Paulo deveria transmitir ao seu discípulo. Não é isso. Então Paulo, antes de tudo, ele nos ensina essa lição. É bom que se ensine o básico e ajude as pessoas a cumprirem o básico, o beabá. E depois que as pessoas cumprirem esse beabá, o início, aí nós vamos progredindo. O conhecimento tem que ser progressivo, de acordo com a prática da pessoa. A gente não pode querer ensinar além do que a pessoa aprendeu e pratica. Ela tem que aprender, praticar, e aí nós vamos dar o segundo passo com ela. Isso é muito importante. Às vezes nós vamos atropelando os passos e as pessoas ficam cheias de conhecimento, mas não praticam
o básico que deveriam praticar. É o que o Paulo diz em Hebreus. Quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste necessitado de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Ele estava falando para pessoas com vários anos na igreja, que não aprenderam os princípios básicos do Evangelho. Esse foi um grande erro. Nós temos crentes de anos que não ganharam uma alma, que é o princípio maior do Evangelho. É você receber e passar. Uma pessoa que recebe o Evangelho, recebe o ensino, ela não repassa aquilo, você não tem que ensinar mais nada a ela. Você tem que ensinar ela a repassar aquilo pouco que ela aprendeu. É o 2 Timóteo 2,2, né? O que de minha parte ouviste, isso também transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Se eu transmitir para Timóteo, Timóteo não transmitiu, eu paro por aqui. E eu vou ficar, Timóteo, dá um passo aí, Timóteo, dá o dízimo. Não, mas Timóteo, tu deu o dízimo? Não. Aí, no outro discipulado, Timóteo, dá o dízimo, Timóteo. Vamos ler Malaquias 3,8. Daqui 2 semanas, Timóteo, tu deu o dízimo? E não consegui, está muito difícil, muita conta para pagar. Timóteo, Malaquias 3,8. Timóteo, dá o dízimo. Quem não dá dízimo é ladrão, Timóteo. E tal. Daqui a 3 meses, o Timóteo está zangado. Pô, mas só vai me falar isso só, Timóteo, porque tu não aprendeu nem isso, Timóteo. Como é que eu vou te ensinar outras coisas, Timóteo? Então, Paulo, me parece, faz isso com o Timóteo. Ensina aquilo, os princípios básicos, para ele nunca esquecer dos princípios básicos. Depois sim, Timóteo, talvez até tu dê mergulhos mais profundos. Agora, não adianta querer dar mergulhos mais profundos se o básico não é praticado. E o Hebreus diz isso, em Hebreus diz, vocês deviam ser mestres, tá praticando, está ensinando muitos outros, deviam ter filhos e netos e bisnetos, mas vocês não conseguiram nem praticar os princípios básicos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensinar de novo os princípios básicos do Evangelho, para vocês passarem para alguém que vai passar para alguém. Aí sim, o discipulado está sendo feito. Isso é um princípio muito importante para nós que trabalhamos com discipulado, não termos pressa em que as pessoas aprendam muita coisa, mas ajudá-las a praticar aqueles princípios básicos que nós ensinamos. Eu errei muito, creio que os irmãos também já erraram muito nisso. A gente queria ensinar muito aos discípulos e depois chega lá na frente, a gente vê que os discípulos não aprenderam princípios básicos de renúncia, de fidelidade, de aliança, estão cheios de conhecimento, mas não praticam os princípios básicos que deveriam praticar. Eu queria ler com os irmãos e destacar algumas coisas que Paulo falou a Timóteo. 1 Timóteo 3, verso 15. 1 Timóteo 3,15. Eu vou destacar algumas orientações de Paulo a Timóteo que eu achei assim necessárias, interessantes e que falaram ao meu coração. Vamos começar com 1 Timóteo 3,15, depois nós vamos entrar um pouquinho no capítulo 4 também. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então ele começa explicando para o Timóteo que a igreja é baluarte, coluna da verdade. O Timóteo, a primeira coisa que você tem que aprender é ser verdadeiro e defender a verdade, proclamar essa verdade. Por quê? Porque no nosso meio sempre vão haver os enganadores, sempre vai haver aqueles que se corrompem, ou por causa da fama, do dinheiro, pelos demônios mesmo que atuam na igreja. Então você vai ter que proceder mantendo a verdade como um baluarte, sustentando a verdade. Você vai ser um sustentador da verdade, o que não é fácil. Nós, a igreja, irmãos, somos responsáveis por sustentar a verdade, por proclamar a verdade nesse mundo. Mas nós proclamamos a verdade no mundo de engano, no mundo de mentira. O espírito do anticristo, o espírito do engano já está agindo em toda a terra. E o mundo já está inclinado para esse engano. E a nossa tendência, como líderes muitas vezes, como Timóteos, é querer torcer a verdade, misturar um pouquinho de aparência com a verdade para torná-la um pouco mais agradável às pessoas, porque o mundo está enganando as pessoas e as pessoas querem ser enganadas, as pessoas não querem a verdade. Então você ser um sustentador da verdade, colocar a verdade como baluarte, colocar a verdade como coluna, proclamar a verdade nesse mundo, não vai ser fácil. É isso que Deus está falando para Timóteo. Timóteo, aprenda isso, cara. Não é o caminho dos grandes. Dá a entender que Timóteo era uma pessoa tímida, parece meio problemático, sem aparência. E aí Paulo falou, você vai ser tentado por isso, a usar de artimanhas, a enfeitar essa verdade, a torcer essa verdade, porque você já não tem aparência. Você vai falar a verdade nua e crua, poucos vão te ouvir, mas você tem que ser um sustentador e um proclamador dessa verdade. O mundo não vai aceitar, o mundo quer a mentira, e no meio do meu povo também. Muitos se infiltram em nosso meio e não querem saber da verdade, mas você, como meu filho, filho da verdade, você vai continuar pregando a verdade. Quer aceitem, quer não aceitem. Haverá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, como que, sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Haverá esse tempo, Timóteo, ele está chegando, as pessoas não vão querer ouvir a verdade, mas você vai ter que falar a verdade. E você não vai ser aceito por muita gente que não quer ouvir a verdade. Elas preferem as ilusões. Vamos lá, o do Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, nem aos profetas, profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Eles vão preferir ouvir mentiras, ilusões,
do que a verdade. Esse tempo está chegando, Timóteo, mas você tem que ter a verdade como baluarte. Não fique discutindo doutrina, não fique enfeitando o evangelho, torcendo a verdade. Apenas pregue a verdade. Às vezes a nossa tendência é querer discutir assuntos teológicos. Eu acho que a gente já tinha que ter parado com isso há muito tempo. O Paulo exorta Timóteo, sai fora dessas discussões teológicas, isso não leva a nada, isso é tudo vão. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, pois alguns, professando, se desviaram da fé. 1 Timóteo 6,20. Ele diz o mesmo a Tito 3,9. Evita discussões teológicas, genealogias, debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis, não vale nada. Prega só a verdade básica e ajuda os teus discípulos a proclamarem ou a viverem e depois proclamarem essa verdade. Voltamos de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique Cariúzi e a gente vai ser abençoado por essas palavras maravilhosas. Não se acostume, né? É o Senhor falando com você. Amém? Vamos para aquele momento interessante que nós gostamos muito. É um bate-papo e hoje para mim um bate-papo especial aqui com a esposa da Ana Débora, patroa aí que está com a gente hoje. Depois de um bom tempo, não esteve saindo, andando, e agora Deus deu esse privilégio dela estar andando, se recuperando, e hoje a gente vai estar batendo um papinho com ela, não é verdade, Milena? Amém, verdade, né? Muita alegria ter a Débora aqui. Amém. Não é, Débora? Bênção. Débora sempre acompanhava a gente aqui toda semana para fazer o programa, a gente sentiu muita falta dela, e hoje a gente dá muito glória ter a Débora aqui com a gente. E ela viveu um período, uma experiência bem intensa, né? Diferente de tudo que já tinha passado na vida. E você pode contar um pouquinho aí como é que foi isso, a questão do acidente, né? Algumas pessoas ouviram a gente comentar aqui, né? A gente orava pela Débora aqui no programa também. E hoje ela tá aqui também, fruto da sua oração aí. Amém. Então, fala um pouquinho pra gente como é que foi, o que aconteceu. Amém. Caí, né, na escada de noite no escuro e quebrei a perna. Mas logo assim que eu senti quebrar, eu já, pum. Deus quer alguma coisa, né? Nunca é à toa. E foi meio tenso, né? Não tinha ninguém, uma escuridão. E eu fiquei meio assim, comecei a gritar por socorro, até que chegou alguém para me acudir. Logo em seguida também o André chegou e foi um pouco complicado, porque bombeiro não queria, SAMU não queria, ninguém queria. E eu fiquei ali esperando e Deus foi providenciando todas as coisas, porque quando chegou, fiquei ali umas coisas de 1 hora esperando, né? E o Senhor preparando. O SAMU chegou e eu lembro que os socorristas falaram, agora tu pode fazer o que tu quiser, que a gente vai ter que botar a mão. E pode xingar, pode fazer o que quiser. Gritar, e eu lembro que eu só gritava por misericórdia. E beleza, descemos, fomos, chegou na ambulância, tinha um louvor. Aí eu falei, puxa, louvor? Aí perguntei, é louvor? É sim. Aí eu, então aumenta aí mais um pouco, vamos ouvir, né? E Deus foi conduzindo, mas eu achei que ia ser simples, né? Achei que ia chegar lá, engessar e vamos para casa. Chegou lá, não, o médico vai ter que operar, né? E eu não queria. E eu lembro que eu já passei por uma experiência, só que não foi quebrar, né? Foi torcer. E por um erro meu, né? Eu não fiz o que deveria ter feito e tudo. E agora, nessa hora, eu falei, Senhor, o médico falou que tem que operar, eu não quero, mas que seja a tua vontade e não a minha. Eu queria ir para casa. E Deus falou. O médico falou assim, vamos engessar e vamos ver. Quando chegou na hora, ele, não, operar. Aí eu, beleza, eu não queria ficar no hospital. E ali foram 10 dias, né? 10 dias de sofrimento, sim.
Mas também período bom, né, de estar buscando o Senhor. Eu lembro que assim que eu entrei, tinha uma senhorinha que ficava cochichando. Eu olhei e falei, sim, vai ser difícil, né? Mas ela orava por mim. E várias vezes eu peguei ela orando por mim, fiz amizade com ela. E foi minha companheira por alguns dias, né? E eu tive a oportunidade de orar por ela também, da gente cantar louvor dentro de um quarto. E a enfermeira entrava e a gente já pegou a enfermeira desviada. E a gente foi conversando e Deus foi dando as oportunidades, né? E foi passando os dias e dor vinha e tudo, mas Deus foi preparando todas as coisas. Até no dia que, coitado do André, né, liguei para ele antes de ir pro culto, falei, olha, vou ter que ir para a ala da Covid. Falaram que deu algo errado nos meus exames e vou ter que ir para a ala da Covid. E foi ruim para mim. E o interessante é que logo em seguida a Nádia me mandou mensagem, né? Como é que você tá e tudo. E ela me acalmou, conversou e Deus fez a obra, né? Fui para a ala da Covid. E lá foi interessante que você fica num quarto enorme sozinha, sem ninguém. A porta fechada, não vem nem enfermeira, a não ser que você tocar uma campainha. E eu lembro que no canto tinha uma escadinha. Eu falei assim, puxa, nem para ajoelhar eu posso, né? Nem levantar daqui eu posso. Porque foram 10 dias sem levantar da cama, né? Sem se mexer direito. Mas Deus foi fazendo a obra em mim ali, foi falando, cada hora eu vi algumas passagens em minha mente. Eu lembro que teve uma madrugada que eu falei assim, poxa, Senhor, lá diz que ele tirou, né, Pedro, se eu não me engano, da prisão. Eu falei assim, poxa, tu pode me tirar daqui? Mas eu abri o olho e falei, não, eu vou ter que passar por esse processo. Não tinha jeito, mas Deus estava comigo, né, na alimentação. E um dia eu falei assim, poxa, só um ovinho mexido, né? Na hora da janta veio. Eu falei assim, pô, Senhor, tu é maravilhoso, né? Tá cuidando de mim, né? Em todas as áreas eu vi Deus cuidar de mim ali. Ele não me abandonou. Eu podia estar sozinha, sem companhia nenhuma. O André só ia e ficava meia hora. Mas eu tinha o Senhor comigo, né? E os acompanhantes também da senhorinha também me ajudavam, né? Então eu vi o Senhor. Eu lembro que eu perdi o acesso e os enfermeiros começaram a me furar. E eu falei, não, no meu braço aqui eu não quero, porque era uma região ruim. Aí a moça falou assim, pode deixar, que eu te ajudo. Eu tô contigo. Eu falei, amém. Então, assim, eu vi o Senhor, né, em todas as áreas. Eu acho que o hospital é isso, né? Um período até pra gente ver o Senhor, né? Às vezes a gente tá na correria do dia a dia. Eu lembro que na ambulância eu falei assim, poxa, o dia foi tão bom. Eu fui para casa da Aline, a gente passou um período gostoso ali em comunhão com as irmãs, saí de lá, fomos fazer uma visita na casa da Flávia com o marido e voltei para casa e Deus proporcionou isso, né? Mas é Deus, né? Era o propósito de Deus para tu, né? E o que eu tinha, né? Eu lembrei desse versículo aí, loucos se pedirem, né? O que tu tens, né? Para quem que é, né? Então, verdade. A gente vê o cuidado do Senhor, né? E também necessário passar por alguns momentos difíceis, né? Como aquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente vê, às vezes, a dor, né? O sofrimento coopera para algo bom. E como é que foi todo esse período, né? Mudou alguma coisa na sua vida familiar, né? Deus tinha um propósito, né? A ser cumprido com esse acidente. E isso interferiu na sua família? Você acha que Deus também agiu na questão do relacionamento com a família? Como que foi isso para você? Teve uma mudança radical para todo mundo, né? Na família, tanto como casal, como mãe. As meninas teve que se juntar, né? Até a Manu pequenininha teve que trabalhar, né? Teve que faz uma coisa aqui, Manu, pega isso ali. E a gente vai vendo, né? O cuidar de Deus e também exercer a paciência, né? Porque o André brinca, né? Eu tinha que esperar alguém lá me dar comida, alguém ir lá. E é Deus, a gente tem que entender que é Deus, né? É se humilhar, né? E esperar, olha, alguém tem que me dar um banho. E aí, né? Você tá acostumado a fazer tudo, né? Você não depende de ninguém.
E chega uma hora que você tem que depender. E aí, né? Como que você vai estar? Como que você vai olhar, né? E a gente tem que olhar, assim, com os olhos, né? Que Deus estava fazendo por mim, Deus foi preparando tudo. E foi mudando o nosso casamento, a nossa comunhão, aí com as meninas também, o cuidado, né? Da Duda, da Manu. E a gente vai trabalhando. Todo dia é algo novo, né? A Manu, tipo... virou intercessora, né? Ela tá com dor, mãe. Bota a mão na minha cabeça, orava e, e repreendia a dor e tudo, né? E a gente vai vendo Deus trabalhar, né? E foram 3 meses praticamente só médico e fisioterapia, né? E buscar o Senhor, né? Tinha que ser intenso pra também tu não deixar a bola cair. Mas a comunhão também faz a diferença, né? Verdade. A comunhão dos cultos, de célula, né? É o que nos mantém também de pé, né? Não é só a busca, mas também a comunhão, né? Verdade. É difícil, né? É essencial. Tinha que ir até mim. Agora foi um desafio pra você, né? Algumas pessoas falam, não, se eu estivesse em casa, eu ia buscar mais a Deus... eu preciso parar tudo, que eu não busco mais a Deus. Como é que foi isso pra tu? Foi fácil estar em casa e buscar mais ao Senhor? Ou foi um desafio também? De estar ali parada e não conseguir, não podia levantar, tinha que depender de alguém. A busca a Deus, né? Foi tão fácil assim quanto como antes que você trabalhava, tinha sua rotina, buscava o Senhor, mas tinha outras coisas pra fazer. Em casa foi fácil desse jeito? Fácil não é, né? Mas assim, a gente tem que se esforçar, porque... tu não tá fazendo nada, né? Porque eu não podia fazer nada, mas às vezes dar uma atenção pra Manu, porque ela exige muita atenção. Então, o que eu podia fazer deitada, eu fazia. Mas às vezes até pra tu levantar, não, quero pegar uma Bíblia pra ler. Eu dependia de alguém. E a busca em si, às vezes era... um pouco complicada, até porque eu queria um momento pra mim. Bem ou mal, eu saía pra trabalhar, tinha uma hora que eu tinha um momento pra mim. E às vezes eu não tinha, porque eu ficava 24 horas. Às vezes você quer um momento sozinha, sem ninguém. Eu não tinha, entendeu? Porque tinha que ter sempre alguém comigo pra me ajudar, né? E às vezes eu sentia muito isso, essa dificuldade de ter um momento só meu, só pra mim, né? Às vezes não tava, vou fechar aqui, não dá, né? Então eu senti assim, deu para conseguir buscar e tudo, acompanhava as palavras, mas assim, a gente tem que conseguir nos dominar, né? A nossa carne, até porque a dor, se deixasse, ia ficar só na dor, né? Então tinha que matar ali, a carne tava morta, mas tinha que matar mais ainda, né? Mas é bem complicado, acho que sozinho, né? Como você falou no início do programa, né? Melhor 2, né? Porque um ajuda o outro. Verdade. Glória a Deus, André. Dê sua participação, sei que você quer. Nada, a gente louva a Deus e tal, a gente tem visto aí o cuidado de Deus, a mão de Deus, né? Mas fala pra gente, assim, uma coisa positiva que você tem disso tudo que aconteceu. Porque às vezes a gente só fica com o lado ruim, com acidente, com hospital, com ficar dependendo de outras pessoas, com tratamento de Deus. Tem um lado positivo, né? Você tem alguma coisa positiva que você tirou disso tudo que aconteceu? Eu vejo tudo positivo, né? Graças a Deus. Porque, tu lembra, né, que eu cobrava muito, eu não tenho tempo pra cuidar da Manu, pra fazer um dever, pra isso, né? Bem ou mal eu tive. Eu tive aí 3 meses pra fazer o dever com ela, pra estar um pouco mais, porque a correria do dia a dia, trabalho e tudo. Então, eu vi esse lado positivo de Deus trabalhando, o lado positivo do trabalho, né? Ia tirar férias, eu não tirei férias por isso, mas eu vi o lado positivo de Deus estar me dando uma oportunidade de estar mais com a família, de poder encaixar algumas coisas que de repente a gente estava precisando, um tempo a mais, um cuidado da família, né? E tudo para mim foi positivo, até para rever, né, como que eu tô fazendo a obra, o que eu posso melhorar, né, onde que eu errei, porque
segunda vez, né? 15 dias, agora 4 meses, não é à toa que Deus faz. Né? Eu até costumo brincar que quando vai para Alcides é a boca do peixe, né? E aí, aprendeu lá? Aprendi muita coisa, né? A boca do peixe e em tudo eu vi o Senhor. Foi o que eu até comentei na célula. Em tudo eu vi Deus. Eu falei, eu não quero murmurar. E assim, tudo eu vi Deus, porque nem tanta dor eu tinha. Porque era o Senhor que estava comigo, né? Eu criei que era o Senhor fazendo a obra, trabalhando em mim. E o hospital é bem ruim, né? Mas também vai de acordo com os nossos olhos. Porque quando a gente cai lá dentro, não é à toa, né? Não é para passar férias, 10 dias de férias, pois não, né? É para ser quebrantado, né? Ser humilhado. Mas por quê? Porque Deus quer o nosso mal? Não, Ele quer o nosso bem, né? Pra gente se aperfeiçoar na obra, em tudo, né? Rever como é que eu tô, né? Tava mal? Tava mais ou menos, né? E Deus foi trabalhando isso em mim, né? Eu não posso reclamar, né? Que nem muita gente reclama, né? Mas até nisso Deus me abençoou. Glória a Deus, né? O Senhor é um Deus de amor, né? E quando você falava, a gente queria até falar mais aqui, perguntar, mas a gente já tá chegando ao finalzinho dessa entrevista. E eu lembrei de um versículo, né? A gente vê o cuidado de Deus na sua vida e quando o Senhor fala, né, pro povo de Israel, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Eu, todavia, não me esquecerei de vocês, né? E a gente vê isso realmente acontece na nossa vida, né? Deus nunca se esquece, Deus sempre tá ali com a gente e a gente viu Deus agindo na vida da Débora, né? E eu gostaria de agradecer, né, por você ter vindo, participado, compartilhado com a gente aí um pouquinho do que aconteceu nesse período, que foi ruim, doloroso, mas também foi muito bom. Bênção, né? Deus cumpriu ali o propósito dele na sua vida, na sua família. E a gente fica muito feliz por isso, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos chegando ao fim de mais um programa, né, André? Amém. Vamos fazer a oração final. Amém. Queria pedir então a Débora para fazer essa oração, colocar diante de Deus os nossos ouvintes, de repente alguém que está passando por essa situação, que você já venceu em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Senhor, diante de Ti, ó Deus, eu quero primeiramente Te louvar, ó Deus, Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, ó Deus, por todo o Teu cuidado sobre a minha vida, ó Deus, por todo amor, misericórdia que o Senhor teve, ó Deus, e colocar, ó Pai, como foi falado, às vezes tem alguém, ó Deus, não com mesma fratura, ó Deus, mas em um leito de hospital, ó Deus, é ruim, ó Pai, mas também sabemos que é lá que o Senhor quer tratar conosco, é lá que o Senhor também cuida, ó Deus. Sim, Pai. E, ó Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nessa noite, nesse dia, continuar, ó Pai, com os meus irmãos, com cada ouvinte, ó Deus, toma ainda a mente, sim, o coração, ó Deus, como o Senhor falou, cuidou de mim, que o Senhor também venha cuidar de cada pessoa com alguma enfermidade, sim, alguma dificuldade, ó Deus, alguma deficiência, Deus, a minha foi momentânea, ó Deus, mas tem pessoas que não é, ó Pai, é pro resto da vida, ó Deus, mas que o Senhor possa estar trazendo a paz, a tranquilidade, o cuidado, Deus, que cada pessoa possa sentir e provar e ver o cuidado que o Senhor tem quando também a gente se entrega totalmente a Ti, ó Deus, que cada ouvinte, ó Deus, possa ser despertado por Ti, ó Deus, que não tem dor maior, ó Deus, não tem dificuldade que o Senhor não possa vir e curar e tirar e trazer um refrigério, ó Pai. Eu te peço, te louvo, ó Deus, e te agradeço. Amém. Amém. Até o próximo programa. Paz. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo.